Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Hoje abordaremos a profissão de medicina e, para isso, contaremos com a participação de Maria Tereza Vergara Gouveia, que é psiquiatra do SUS, Sistema Único de Saúde, mestre em Saúde Pública, psicoterapeuta e psiquiatra infantil. Agradecemos a sua presença. E Subi Carrali, que é médico, mestre, doutor e livre-docente em ginecologia e obstetrícia na USP e pela USP, assessor do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e membro da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Agradeço a sua presença. E poderíamos iniciar nossa conversa com uma piada, uma situação que poderia detonar, né, uma reflexão a respeito da profissão. Muito bem, se uma paciente acaba indo para o consultório de um ginecologista e ela entra e está aflita e fala: doutor, o senhor tem que me ajudar, eu estou na menopausa. Eu não sei o que eu faço mais, eu estou desesperada, eu acho que eu vou sair daqui e vou me matar, né? Até para lembrar, não lembro mais nada, meu marido não quer fazer amor comigo, eu não lembro mais nada, eu vou sair daqui, eu vou me matar, o senhor tem que me ajudar, né? Até para vir para cá, a minha filha teve que me ligar para lembrar que eu tinha consulta. O senhor tem que me ajudar. Muito bem, minha senhora, primeiro a senhora vai sair lá, vai falar com a secretária, vai pagar a consulta e depois volta para a gente conversar. São situações difíceis, às vezes a gente vive uma situação. Então veja uma outra situação que uma paciente oriental que não sabia, o marido foi lá, casou, ela não sabia falar nada em português. E tínhamos que fazer uma RAC, indicamos uma cesárea, na época era peridural, e para ajudar a paciente o marido entrou junto. E ficou junto, ele pequenininho, né? Ficou junto, foi falando com ela, eu segurando a mão de um lado e ele de outro. E a agulha da peridural era grossa e grande. Então introduziu a agulha, quando o anestesista estava injetando o remédio, o marido dela, ele caiu. Mas normalmente, eu nunca vi isso, porque normalmente a pessoa desmaia, vai no chão. Ele caiu duro assim, pá, e fez barulho. Ainda já estava a paciente com anestesia nas pernas, e aí ainda com agulha. E a mulher começou a gritar em chinês lá, começou a falar, e a gente não sabia o que fazer para conter a paciente, né? E o marido no chão, e ela falando de toda língua, e a gente tinha que segurá-la, não era possível, né? E aí não tinha gente para dar atenção ao homem, ele estava respirando, estava bem. E aconteceu isso, ela queria levantar para ajudar o marido e a gente tinha que segurá-la. Então são situações que a gente vive todo dia na intimidade das pacientes, é muito importante. Quer dizer, eu acho que o que você está trazendo, eu acho um aspecto interessante, antes de tudo, ou apesar de tudo, o exercício da medicina é uma relação humana. A relação médico-paciente hoje é a coisa mais importante. Agora eu acho que assim, a medicina é uma profissão muito interessante, porque ela abre muitas perspectivas, né? Dependendo da especialidade, a relação médico-paciente vai ser o fundamental. Por exemplo, na minha psiquiatria, o fundamental é que a pessoa se interesse pelo outro, né? Agora, tem muitas especialidades que a pessoa pode, né, não ter contato, se a pessoa também, né, quiser trabalhar com imagem, com neuroimagem, por exemplo, ou com ultrassom, também tem um contato, mesmo a anestesia vai ter um contato, né, mas é diferente. Então, eu acho que é muito interessante a medicina, porque é uma profissão que tem a possibilidade de abarcar pessoas com perfis muito diferentes, né? Tem áreas de atuação dentro da medicina muito diferentes. Não sei o que o senhor... É isso mesmo. Vê, né? Então, a gente poderia começar, porque a medicina, a gente observa uma particularidade importante, que é uma profissão muito desejada. Quer dizer, nas faculdades, nas universidades que oferecem essa opção, sempre são os cursos mais disputados.
com o maior número de candidatos. Só para ter uma ideia, nos maiores vestibulares de São Paulo, na USP, cada vaga é disputada por 56 candidatos. Na Unesp de São Paulo, 185. Na Unicamp, 127 pessoas disputam cada vaga. Na PUC de São Paulo, 32. Em Marília, por exemplo, 87. São números muito grandes, o que torna o vestibular de medicina o mais difícil do país. Por que será que medicina ainda atrai tanta atenção desses jovens, apesar da mídia dioturnamente apresentar os problemas da medicina com remuneração inadequada por parte dos convênios, problemas nos locais de trabalho públicos ou privados? Por que será ainda que medicina tem essa... Eu creio que a medicina é uma profissão muito interessante, né? É interessantíssima, realmente. O estudo da medicina em si é interessantíssimo, abre perspectivas múltiplas, né, que acredito que outras profissões também podem também abrir, mas a medicina é inegável, né? Quanta coisa pode se fazer. E acho que apesar da questão como você estava falando, né, da questão financeira, que é problemática, né? Eu acho que a medicina deixou de ter aquele status, né, que antigamente, que o médico era muito bem remunerado, respeitado, deixou em alguns campos, né? Acho que é muito diferente. Medicina tem muita diferença entre das áreas de atuação, mas ainda é um curso que a pessoa acaba a faculdade, mesmo antes de completar a residência, ela já pode começar a trabalhar e com uma remuneração não muito diferente de alguém que já está há mais tempo. Então é diferente de algumas áreas que a pessoa tem que começar por baixo, ganhando pouco. Então a pessoa vai dar um plantão, o que acabou a faculdade e o que já está trabalhando há 20 anos, a remuneração do plantão é a mesma, né? Isso eu acho muito bacana também, a responsabilidade é a mesma, então não tem aquilo, você vai começar, sei lá, no direito. Eu escuto pessoas falando do direito, que tem que começar como estagiário, fazendo pequenas peças. Não, a pessoa fez residência de cirurgia, vai entrar no plantão de cirurgia, vai operar e vai começar a ter que assumir a responsabilidade imediatamente. Então eu acho assim que ainda tem, né? Ainda tem assim muito interesse mesmo em trabalhar com medicina. O que o senhor acha? Eu penso que ainda é uma profissão humana, onde você tem a questão de salvar vidas. Isso é muito interessante, né? Ainda é respeitada. Ainda o médico, a mãe tem um orgulho, o pai que passa a mensagem para o filho quando o pai é médico, ainda é uma profissão que distingue. O meu filho é médico, isso ainda é importante. Ela como disse, ela permite que o médico tenha mais de um emprego. Ele dá um plantão, arranja um emprego, quer dizer, a inserção dele, apesar do que nós falamos, a dificuldade hoje em dia na remuneração, foi uma das questões da piada, mas ele consegue, terminando a residência, ter um plantão, ele pode trabalhar de noite, trabalhar de dia, onde a remuneração ainda é boa, onde ele vê as pessoas que são médicas, em pouco tempo elas conseguem adquirir um carro, entre eles, os colegas, eles sabem. Então ainda é uma profissão que é procurada, como se disse, por muita gente. E ela é muito gratificante. Isso, a verdade que a sensação de você ajudar, de você curar, ela é muito gratificante. Eu acho que se a motivação, né? Porque eu acho que pode ter várias motivações para alguém fazer medicina, mas se a motivação é por conta, né, do interesse de cuidar, né, é muito gratificante. Acho que assim, até a questão do que você estava falando do respeito, acho que você falou que é uma profissão respeitada. Acho que mudou um pouco. Acho que apesar das famílias ainda, né, terem muito orgulho quando os filhos vão fazer medicina, às vezes alguns pais médicos se preocupam até do filho fazer medicina. Não é bem assim, porque a gente sabe que está muito diferente, né? Dependendo da área de atuação do médico,
não existe mais, né? Aquela relação respeitosa, né? Gente, é uma reclamação, né, dos médicos, que a gente foi incluído num sistema onde os pacientes são muito desrespeitados pelo sistema, né, de saúde, pelo sistema público. Apesar de o SUS ser uma coisa, o modelo SUS ser uma coisa extraordinária, a maneira como funciona é um desrespeito, né? E aí, muitas vezes, o paciente acha que ele está sendo desrespeitado pelo médico. Então, é muito difícil. É uma coisa que acho que isso é muito importante para quem vai escolher trabalhar com medicina, porque tem algo na família onde vai sair com aquele ideal, médico respeitado, e a hora que vai chegar lá para atender, não é bem assim. Tem que lidar. E eu acho que é muito importante saber lidar com isso, saber que não é um ataque pessoal, porque tem muitos médicos que ficam muito incomodados com isso, né? Serem desrespeitados, de não serem mais considerados como eram antigamente. E não é uma situação toda, a gente tem que aprender a entender o lado do paciente, né? A gente não tem mais aquele status que a gente tinha, tanto no médico que atua no convênio, quanto o médico que atua no serviço público, né? Acho que um médico que atua é muito diferente. Por exemplo, eu trabalho no serviço público e num consultório particular. No consultório particular, o doente que me procurou, foi me recomendado, então ele já chega uma relação, né, muito diferente. O do serviço público ele não sabe, ele acha que eu vou tratar ele mal, ele se surpreende quando ele não é tratado mal, né? Então, a jornada de trabalho no Brasil oficial é de 44 horas semanais. E as pesquisas, uma pesquisa recente divulgada pelo Conselho Regional de Medicina aponta que, em média, os médicos trabalham 50 horas por semana. E uma boa parte trabalham 60 horas por semana. Né? Quer dizer, muito acima do que a jornada oficial, que, por exemplo, os sindicatos ligados às indústrias, aos trabalhadores das indústrias, operários, buscam uma diminuição dessa jornada para 40 horas. Né? Como é que vocês veem isso? O médico trabalha muito mesmo assim? Para atingir aquilo que eu disse, que ele tem mais uma oportunidade, é a única, uma das poucas profissões, não é a única, né, que pode permitir vários empregos. E no passado a gente trabalhava muito mais, eu sou de uma geração já mais antiga. Eu cheguei a ter 5 empregos. Na semana? Na semana, eu tinha plantão no sábado, plantão na sexta, e tinha consultório, tinha a Universidade de São Paulo, e tinha mais um emprego, né? Então, eu cheguei a ter 5 empregos. Isso está na minha carteira, não tem como. Hoje não é mais assim, mas o médico trabalha muito. Trabalha no consultório, depois ele sai, vai fazer a cirurgia, às vezes, à noite. Ele sempre tem um plantão, então é um emprego público mais um emprego. E só entrando de novo nessa questão, que tem a maioria dos médicos hoje, não como eu, que sou já mais velho, atendem ao chamado convênio médico, né? A saúde de convênios, que é o que está causando. Então, ele tem que atender muitos pacientes para ter um vencimento. Realmente, e como os médicos estão defendendo, estão brigando, ele acaba por consulta. Se fizermos o cálculo, o lucro é muito, muito pequeno. Chega a ser, muitos médicos recebem, tirando as despesas deles, 10, 15 reais por consulta. Então, ele tem que trabalhar muito, e isso é verdade. Os médicos trabalham muito se eles querem atingir essa procura por um salário melhor, por uma vida melhor, e conseguem, a maioria consegue. Consegue. Essa é a questão, né? Eu acho que assim, a remuneração não é excelente, né? É uma remuneração, acho que é ruim hoje em dia, apesar de que é isso, né? Muitas profissões estão mal remuneradas com emprego, só que o médico tem essa opção de ter mais um emprego. Então, muitos jovens perguntam, o médico consegue ter família, filhos, vida social, lazer, ou a pessoa que escolhe essa profissão, ela escolhe a profissão, né? Ou isso é um mito?
Isso é um mito, Claro. é um mito comum em qualquer profissão. Você pode embarcar de cabeça, como eu disse, eu tinha tudo isso, eu dava plantão no sábado, meus filhos iam me visitar no hospital, brincavam comigo no hospital aos sábados, a minha esposa levava meus filhos pequenininhos. Então, é possível manter uma família, ter os filhos e dividir. O que tem que ter é bom senso, como em qualquer profissão. E como disse, é muito gratificante. Eu disse que eu sou mais velho, então imagina a alegria de estar fazendo um parto de uma menina que nasceu comigo. E agora o filho, essa menina está grávida e eu estou fazendo o parto dela. E essa é uma situação muito gratificante. E nenhuma outra atuação humana tem uma alegria semelhante a isso. Isso que precisa ser dito para a nova geração. Mas, em compensação, no passado, quando eu me formei, muitos médicos pegavam um diploma e era uma forma de atingir a riqueza rapidamente. Sim. Né? Qualquer médico, com diploma só, não precisava fazer residência, ia para o interior, fazia o que fazia e rapidamente. Né? Então, tem esse lado e tem o lado do médico que faz uma consulta recebendo os R$10 por uma consulta em que nenhuma outra atividade é cobrado esse valor. E acho que hoje em dia realmente é isso, né? Eu acho que quem vai fazer medicina tem que pensar nisso, né? Que a satisfação não necessariamente vai vir da remuneração, né? E acho que isso tem que ser mudado, porque teria que ser mais satisfatório. Mas a satisfação vai vir muito pela gratificação, né? De trabalhar, agora, muitas vezes em condições ruins, né? Pouco adequadas. Eu estou falando da parte, mesmo eu não trabalho com convênio, é uma opção por causa disso. Eu acho que é inaceitável, né? Ainda mais uma consulta de psiquiatria que não pode ser feita em 10, 15 minutos, tem que ser meia hora, 1 hora. Como é que vai ganhar R$30? Não dá, né? Mas a satisfação a ser buscada é essa mesmo, de estar trabalhando com pessoas, de estar muito próximo da realidade da vida das pessoas, né? Porque a gente vive num país de defasagem muito grande, onde a gente facilmente pode viver à parte, né, dos problemas sociais. E como médico, principalmente do serviço público, não, né? A gente está ali junto, vendo como vai fazer, como vai ajudar, participando. Eu, pelo menos, até quando me falaram dessa entrevista, né, me falaram que estavam procurando uma médica, um médico que trabalha na saúde pública. Eu falei, então sou eu mesmo, né? Porque para mim é causa, né? Não é profissão, é uma coisa de procurar realmente melhorar, né? Procurar realmente melhorar a sociedade. E eu acho que isso é uma coisa que realmente seria muito bacana, que as pessoas que vão escolher fazer medicina agora, saber que tem essa responsabilidade. Né? Então, vamos pegar um outro aspecto. É uma profissão que sofreu transformações importantes. Uma delas, depois eu vou pegar outra, é a questão da mulher entrando na profissão. Né? Pegamos alguns dados, com pessoas que têm 40 anos de profissão, 80% deles são homens. Pegando o pessoal, né, recém-formado até 29 anos de idade, quer dizer, que estão aí na residência, ou terminando residência, ou começando a vida profissional, 51% são mulheres. O que isto significa? Isto acarreta o que na profissão? Esta mudança importante no perfil, né, de gênero da profissão. Eu acho que a medicina melhorou com isso, porque eu mesmo, na minha classe, tinha 10% de mulheres apenas, né? E hoje, meus residentes, hoje 60% na USP são mulheres, então mudou totalmente. As mulheres entraram em tudo, não é só na medicina, e dominam tudo. Eu sou homem, eu sou ginecologista, posso dizer isso com muita tranquilidade. Elas dominam, e hoje elas são profissionais, elas querem, procuram esse campo. E essa mudança é muito nítida, muito grande, não há dúvida. Isso eu penso que em todas as áreas, né?
a congregação da Faculdade de Medicina, professores titulares, só eram homens. Até recente, isso não faz muito tempo, talvez 15 anos, 20 anos atrás, entrou a primeira professora titular na congregação da Faculdade de Medicina da USP. Isso é nítido. E hoje, daqui a pouco, ainda não é, mas daqui a pouco vai ter mais professoras titulares mulheres do que homens. É uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, que antes talvez tinham áreas onde era... Predominantemente era homem. Por exemplo, cirurgia. Hoje em dia, cirurgiã é uma coisa comum, né? Não surpreende. Antigamente se surpreendia. Nossa, é uma mulher cirurgiã. Mas provavelmente algumas especialidades a questão de gênero modifica ainda ou não. Sem dúvida. Ortopedia, talvez, né? Ortopedia, por exemplo. Mas, por exemplo, é que ao mesmo tempo que eu falei que é muito desgastante, as novas gerações, elas procuram mais profissões mais simples. Que não precisa estar dando plantão. Então, hoje, e talvez esse seja uma coisa que você vai abordar, talvez, então hoje é a dermatologia, muitos vão para a ginecologia obstetriz, fazem a residência lá, mas vão trabalhar em ultrassom, vão fazer imagem, só imagem. É aquela história que não precisa trabalhar até 9 horas da noite, como eu disse, depois de ter que fazer uma cirurgia. Mas 4 horas ela para de trabalhar, ele para de trabalhar. Então, nesse aspecto, endocrinologia, dermatologia, oftalmo, são áreas em que dominam mais mulheres. Agora, quando você falou que para contar, eu estava pensando em piada, ou situações engraçadas, você está falando o que ocorre, né, agora com a entrada das mulheres. No pronto-socorro que eu dou plantão, tem 2 quartos de homens e 1 quarto de mulher, que era o que estava, acho que, previsto para antigamente. Para os médicos, para o descanso dos médicos. Então, estava previsto que ia ter o dobro de homens e 1 quarto de mulher. E o que acontece é que a gente muitas vezes não tem onde dormir, as mulheres não têm onde dormir, porque o quarto das mulheres tem muito mais plantonista mulher. À noite, eu falo, não, mas vai ter que mudar, olha, essa divisão aí era do passado, agora as mulheres estão em maior número, vou ter que ter 2 quartos de mulheres, e realmente é flagrante mesmo, né? Quando os jovens vão pensar em medicina, eu acho que muitos deles, né, como é uma profissão tradicional, como engenharia, como direito, medicina está presente numa possibilidade. A questão fica assim, consigo ver sangue, não consigo ver sangue, né? Ou não suporta a ideia de ver um cadáver ou não. Isso é um critério para a escolha? Seria um bom critério de escolha ou não? Eu posso responder isso, galera. Eu pensei em desistir de medicina, porque assim, quando eu escolhi fazer medicina, eu pensava nesse ideal de cuidar, né, da gratificação. Quando foi, né, a primeira aula que eu tive que entrar em contato com cadáveres, eu falei, olha, gente, sinto muito, não vai dar, eu vou fazer outra coisa, não tem nada a ver, eu não aguento. E foi muito bacana, assim, porque eu tive a oportunidade de ter professores que entendiam muito bem e me explicaram, olha, calma, espera, não vai largar por causa disso, né? Depois você vai poder. E eles me explicaram isso, não, calma, depois, se você quiser escolher alguma especialidade que você não tenha que entrar em contato com sangue, você não vai precisar nem ver. Eu falava assim, é mesmo? Mas e olha, agora então você vai vir na aula, mas se você também não quiser cortar, então assim, né, eu não queria mesmo, não gostava mesmo. Agora foi isso, né? Eu contei com a compreensão, não sei como é que é em todas as faculdades. Na minha, eu contei com o professor. Na residência, né, eu tinha que fazer o estágio na cirurgia, também era complicado, né, ver sangue, cortar. Tinha essa compreensão. Eu queria fazer psiquiatria, né? Então que eu ia ficar lá, eu tinha que cumprir, olhar, saber aprender. Dá para aprender aprender a noção técnica, a noção teórica, mas que eu não ia cortar, eu não gostava de ver. Agora que era bom, tem muita gente que gosta. Então, tem para todo mundo. Medicina, isso é bom. Tem os que brigam para dissecar o cadáver, querem ir na frente, brigam para ser aqueles que vão fechar os pontos na hora da aula de cirurgia. Então tem para todo mundo, tem para os que não querem ver sangue, que não gostam, e para os que gostam também de mexer com a parte cirúrgica também tem. Então, isso que é muito bacana na medicina, né? Mas no curso ela vai ter que dar conta. Mas é isso, né? Eu acho que assim,
Vai ter que sim que ver, mas acho que assim, vão ter os que gostam mais, né, e que vão procurar mais, e tem que fazer o mínimo, tem que conhecer a anatomia, né, tem que assistir, mas é algo que é possível ser entendido que, né, não é da sua área, você vai ter que cumprir requisitos básicos do conhecimento a ser adquirido, mas ninguém precisa gostar de... todo mundo não precisa gostar da mesma coisa, né? Fazer medicina. São muitas, acho que, vertentes da medicina. As coisas mudaram um pouco. Eu tive que dissecar cadáver, eu era muito magro e fiquei um mês sem poder olhar a carne, porque o formol com a carne, um mês eu comia pão árabe e fruta, né? Eu emagreci, fiquei pele e osso. Mas hoje em dia tem um homem virtual, tem a informática, você disseca e depois com cor, aquele formol, misturava, eu não entendia músculo com músculo, tudo misturado, um cadáver de 100 anos. Então, hoje o homem virtual te disseca aquilo, seus vasos, talvez ainda não todas as faculdades, mas na USP nós temos o homem virtual e supera. E a questão do sangue, então eu disseco, eu sei aonde vou encontrar um vaso, é totalmente diferente até hoje, tenho 40 anos de profissão, até hoje eu não gosto de ver um filme de sangue, ou se ver encontrar um acidente que tem sangue, posso ajudar, mas ver aquilo me incomoda, então eu sou um ser humano, e dá para diferenciar totalmente, e este não é um problema dos que querem escolher medicina, e hoje em dia, no primeiro ano a gente põe tutor, para ver os problemas daquele aluno, ou dela que queria fazer psiquiatria, que tinha medo, e a gente consegue superar isso. Eu agradeço a participação da Maria Tereza, do SUB. Certamente teremos outros programas para abordar essa importante profissão. E até o próximo Desafio Profissão.